Antes da gente começar, já aproveitando a paciência dele, contar uma historinha para vocês. Teve uma época que eu estive muito doente e a probabilidade de desencarne era muito grande, altíssima mesmo. E aí eu falei para ele assim, olha, nossa, acho que eu vou conversar com a espiritualidade, fazer uma troca, né? Eu fico bem, trabalho bastante para a espiritualidade, fico aqui, né? Ele falou, uma ideia boa, por que você não faz isso? Eu vou fazer isso, mas eu vou precisar de um ajudante. Ele falou, pronto, sobrou para mim. Pronto, sobrou para mim. Bem, a espiritualidade deve ter visto a brincadeira e a conversa, porque eu consegui superar o problema, claro, né? Não estou desencarnada aqui, não se preocupe, ainda não sou um fantasma, né? Mas é bem isso é muito importante. Ele é meu parceiro mesmo, para tudo. Qualquer lugar que eu vou fazer, falar, ele é o meu parceiro, meu companheiro. Bem, agora que já passamos do momento de descontração, vamos para o nosso estudo desta noite. Antes de começarmos a trazer o estudo da noite, vamos buscar o nosso amigo espiritual? É muito importante que nós estejamos aqui junto com o nosso amigo espiritual. Por quê? O nosso amigo espiritual, ele nos permite que nós compreendamos mais e melhor o que estamos ouvindo. E também, ao mesmo tempo, ele permite, junto com a equipe espiritual, aviar a receita daquilo que nós precisamos. Como assim, Sônia? A assistência de passe começa aqui, não na sala de passe. Ela começa aqui. Enquanto vamos estudando, falando com tranquilidade sobre o que Jesus trouxe para nós, a espiritualidade ela fica um por um prestando atenção e buscando o que necessita, aviando realmente essa receita. O Júnior aqui precisa de energia X, a mãe precisa de energia Y, e assim sucessivamente. Quando vocês adentram a sala de passe, junto conosco está o amigo espiritual nosso e um da equipe espiritual, que vai informando para cada um de vocês o que vocês precisam. E assim a gente vai doando a nossa energia, mais a energia da espiritualidade. Então é um trabalho em conjunto. Os nossos colegas estão lá na sala fazendo o mesmo evangelho, vendo a melhor maneira de socorrer a cada um que aqui chega e também de se auto-socorrer. Então isso é muito importante para todos nós. Vamos assim buscar o nosso amigo espiritual, unir-se com ele em pensamentos, para que a luz de Jesus, para que o seu evangelho possa adentrar em nós para o aprendizado, para a prática de cada dia e também para aqueles momentos em que nós necessitamos de força, de energia, de apoio, para que ele esteja conosco. E neste caminhar onde nós aprendemos, eles inspiram, nós vamos caminhando em direção ao Pai Maior. Que o Mestre amado Jesus esteja conosco e que toda a espiritualidade possa nos envolver em sua imensa paz. Que assim seja. Os ensinos dessa noite falam do amor maior e do amor menor. Como assim do amor maior e do amor menor? Do amor sobre todas as coisas e do amor onde ele é relativo, pelos nossos laços de afinidades e também pelos nossos laços de adversidades e também com os nossos adversários, com os nossos inimigos e assim por diante.
Então Jesus está explicando que se nós quisermos ter Ele na sua presença, nós temos que amar sobre todas as coisas. O amor com relação a Ele tem que ser maior do que o amor que a gente tem por pai, o amor que a gente tem por mãe, o amor que a gente tem por filho, por marido, por esposa. Então ele diz assim, aquele que não amar a mim e amar mais a mãe ou o pai, não é digno de me seguir. Por que ele está dizendo isso? Porque quando nós amamos os nossos pais, quando nós amamos qualquer outra coisa de uma maneira diferenciada, nós vamos nos distanciar dele. Lembra que num outro momento ele diz que nós não podemos servir a dois senhores? Porque se nós ficarmos com um pé num barco e o outro pé no outro barco, vamos visualizar dessa maneira. Você está em duas canoas e a canoa começa a entrar na água. É natural e comum que ela vá abrindo de um lado e a outro. Você vai cair na água. Então, quando nós servimos a dois senhores, é natural que nós amamos mais um e amamos menos o outro. É natural que nós façamos tudo para um e aborrecemos o outro. Então ele diz que com relação a ele é melhor aborrecer o pai e a mãe e não a ele. Então o que é esse aborrecer? O que é aqui? Quem lê no Evangelho, quem lê na Bíblia vai encontrar a palavra ódio. Se não odiar o seu pai, não odiar a sua mãe, não odiar as suas coisas. Mas por quê? Nós não podemos esquecer que esse Evangelho ele vem do Oriente, ele vem de outro idioma e de um idioma carente de palavras, carente de expressões. O português ele é muito mais rico do que outros idiomas, até por causa de suas misturas. O idioma português tem latim, tem francês, tem inglês e vai embora, tem crioulo. E às vezes a gente não para pensar sobre isso. Só a título de informação, no Brasil, nós temos o português oficial como idioma, que é completamente diferente do idioma português de Portugal ou de qualquer outro país que fale português. Nós temos uma segunda língua oficial, que é a Libras, que as pessoas quase não conhecem, mas ela é uma língua oficial, ela é o segundo idioma do país. E ela é uma língua, Libras é a língua brasileira de sinais, então é uma língua de sinais, Libras é a língua de sinais. Nós temos mais ou menos 150 idiomas indígenas, que nós não conhecemos, que nem ouvimos falar, que prestamos atenção raramente. Além disso, nós temos todos os idiomas de todos os imigrantes que moram no Brasil. Então nós temos italiano, japonês, francês, alemão, por aí afora. E quem nasceu nos estados mais do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, escuta mais o alemão, escuta mais o suíço. Por quê? Porque o espanhol e o italiano, porque é o que nós mais temos. Os polacos, né? Eu morei numa cidade que chama Palotina, ela é terra de polacos, de poloneses. Então é difícil você andar na rua sem ouvir o polonês. Então nós temos isso. Fora isso, nós ainda temos as línguas crioulas. Quase ninguém sabe que existe a língua crioula no Brasil, que é uma mistura de um idioma com outro idioma. Então, uma mistura do idioma africano com o português. Vocês querem ver um exemplo? Cafundó. Todo mundo fala cafundó. É uma mistura de um idioma negro da África com o português. Anhanguera é uma mistura de português com o tupi-guarani. Então, essas línguas são chamadas de crioulas.
onde Jesus nasceu, não. O aramaico não, o hebraico não, o grego não. São línguas puristas, línguas que não têm essas misturas. E para eles, a palavra ódio é o mesmo que, exatamente igual, o sinônimo de amar menos. Então, quando a gente fala isso, o que é? Eu estou com ódio daquela pessoa, daquela coisa agora, eu estou amando menos. E não, o ódio não é o inverso do amor, ele é a mesma face. O ódio é o amor não correspondido. Quando eu emito meu amor, quando eu envio meu amor e não tem correspondência a esse amor. Ele não chega no objeto amado. Então, é nesse aspecto que nós estamos falando aqui, do amor menos de... E por que Jesus pede para amá-lo acima de qualquer coisa? Porque talvez Jesus, e isso que eu vou falar agora não está no Evangelho, e é uma interpretação, é uma figuração minha, por favor, ele deveria ter ficado assim, dado uma olhada no horizonte, com aquela visão de raio-x, verdadeiro Superman, olhar lá no futuro e dizer, mas esse povo vai aprontar, então deixa eu já me assegurar agora. Veja bem, nós vemos pessoas ficar semanas sem tomar banho, coloca a fralda, sem comer, aguardando o lugar do seu ídolo. Será que esse ídolo é menos amado do que Jesus? Nós vemos pessoas se referir a outra na seguinte coisa: eu adoro ele, eu não posso viver sem ele, a minha vida é ele. Quando eu estou fazendo isso, eu estou amando mais do que amando as forças superiores. Até porque Deus pediu que a única coisa que podia ser adorada e não podia criar nenhum tipo de imagem, que é o primeiro mandamento, é Ele próprio. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e não criarás para ti nenhum tipo de imagem de nada que há na terra, de nada que há no céu e de nada que há nas águas. Porque eu sou espírito e verdade, ou seja, eu não tenho a forma humana. E nós amamos outras coisas dessa forma. Então, quando nós temos mas eu não posso ter um ídolo? Gente, claro que nós podemos ter um ídolo. Quando mocinha, tinha filme do Antônio Bandeira, eu queria assistir. Você vai porque o Antônio Bandeiras é um excelente ator? Para mim, ele é um canastrão. Mas ele era bonito, e daí? Você quer ver? Entendeu? Então, mas quando você se refere ao ídolo, você tem que dizer, eu gosto desse ídolo. E esse gostar não pode passar de gostar, que é amar menos. Por quê? Porque você tem que ter um herói. O herói tem que ser Jesus. Por isso que eu digo para vocês, eu só tenho um herói. E esse herói é Jesus. E como é que nós amamos Jesus? Quase sempre nós o amamos na necessidade. Então ele é um salvador. Vou falar de vários sentidos dentro do cristianismo. Estou falando de Jesus, estou dentro do cristianismo. Para o catolicismo, para o protestantismo, dentro do cristianismo, Jesus é o salvador. Para o espiritismo, Jesus é o nosso irmão maior e governador da terra. Não há ninguém acima dele. Na terra. Acima dele, só Deus. Então, na terra não existe nenhum outro ser superior. E ele é o nosso irmão maior, o ser mais evoluído que já encarnou na terra. E encarnou uma única vez. Ele fez-se carne para que nós aprendêssemos a diferença de amar mais e amar menos.
a separar o amor das coisas físicas do amor espiritual, que é a verdadeira importância da nossa vida. E ele também veio para nos ensinar que a vida futura é a coisa mais importante de nossa vida. Que nós temos que cuidar de todas as coisas encarnadas, mas nós temos que ter um propósito. O que será a minha vida no futuro? O que eu serei quando eu desencarnar? Qual umbral eu vou passar? E quando eu falo a palavra umbral, as pessoas geralmente levam um susto, ficam chocadas e falam: ai, mas eu trabalho tanto, mas eu sirvo a Jesus, eu estou ali, como é que você pode pensar que eu vou por umbral? Eu não disse que você vai para o umbral, eu disse que você está passando o portal da vida física para a vida espiritual. Você está passando um portal, você está passando um umbral, que é o jeito mais correto no português. O português de Portugal jamais vai dizer que tu passas por uma porta, mas que tu passas por umbrais. Mas nós esquecemos desses detalhes. Então nós precisamos pensar: o que eu serei? Como que eu sou? Como é minha alma? Como que eu sou como espírito? Quando eu perder o meu corpo de carne, quando eu passar pela passagem da morte, porque todos nós vamos passar, todos nós temos uma passagem comprada. Essa passagem, nós já nascemos com ela na mão, ela só não está marcada o dia da viagem, mas todos nós carregamos a passagem. Só nós não sabemos o dia da viagem, porque quem a marca o dia da nossa viagem é o agente da vida, e o agente da vida é Deus. Porque Jesus diz que não cai uma folha de árvore, nem um fio de cabelo sem a autorização dele. Então nós voltamos para a espiritualidade quando ele marca. E quando ele não marcou e nós voltamos pela espiritualidade? É crime, é o mandamento: não matarás. E nós pensamos muito no sentido de que nós não podemos matar o outro porque é crime. Matar a si próprio também é crime. E de que maneira que nós matamos? Tem algumas pessoas que matam imediatamente. E nós falamos: puxa vida, que coisa triste, que dó. Essa pessoa desistiu de viver. Poucas pessoas dizem que essa pessoa desistiu de viver. Na verdade, a gente fala assim: ele cometeu. E a palavra cometeu no português é para quando a gente faz alguma coisa errada. É para quando a gente cometeu um assassinato, cometeu suicídio. E ele desistiu da vida. Só que nós podemos cometer esse assassinato a conta-gota, em câmera lenta, sem perceber. Então, como que nós fazemos isso? Uma das coisas que mais diminui a nossa ampulheta da areia do tempo da nossa vida é o pessimismo. Tudo vai dar errado, tudo é só para dar errado. A pessoa não consegue pensar positivo. A segunda é a maledicência. Eu sou tão boa, mas você não sabe, eu preciso te contar, fulano. Onde que está a bondade? Além de você estar fazendo uma coisa ruim, está implicando no outro nessa coisa. Depois nós temos outras coisas que também são sérias, mas que se nós compararmos com o pensamento que ativa a nossa vida energética, a nossa vida da alma, nós estamos falando de comidas em excesso, bebida em excesso, abuso de alucinógenos em excesso, abuso de remédio em excesso. Porque às vezes a pessoa diz assim: não, eu não fumo, eu não bebo, eu não abuso do alimento. Mas se você
falaram assim, nossa, estou com uma dor no cantinho da unha do terceiro metacarpo, ele fala, tem um remedinho aqui. Aí abre a bolsa, tem tanto remédio, mas o que são esses remédios? Ah, isso daqui é se acontecer isso para aquilo, isso para aquele outro, isso para aquele outro. Você precisa, você foi ao médico, ele receitou esses remédios. Não, eu fui na farmácia e comprei. Eu já sou prevenida. Tomando os remédios, eu não preciso ir ao médico, o que não é verdade. E é uma forma lenta de suicídio. Porque a hora que você realmente ficar doente, ou a hora que você realmente necessitar, o seu organismo está tão intoxicado de remédio, que a possibilidade de fazer efeito é muito pequena. Basta ver que precisamos tornar proibido a venda de antibióticos sem receitas, porque desenvolveu-se bactérias de alta resistência, porque as pessoas estavam com os corpos intoxicados de antibióticos sem necessidade. A automedicação. Muitas outras coisas. E por que ocorre isso na nossa vida? Porque nós temos um amor excessivo à nossa vida física. E um amor menos à vida espiritual. E Jesus pediu para que isso fosse trocado. Que a vida física fosse menos e a vida espiritual fosse mais. E ele dá uma receitinha maravilhosa para a gente não cometer erros. Ele diz assim, se você quiser vir após mim, se você quiser ficar comigo, você precisa pegar a sua cruz. Esse é o primeiro grande passo, pegar a nossa cruz. Qual que é o problema de pegarmos a nossa cruz? Porque pegar a nossa cruz significa cuidar de nós. Mas nós queremos que o outro atente ao que nós estamos fazendo. Então, olha, eu quero ir para o caminho X, você tem que ir comigo. Eu estava até brincando, né? Vai sobrar para mim, né, meu esposo? Opa, sobrou para mim, não é? Eu vou por caminho Y, você tem que fazer isso. Você precisa fazer isso, eu estou mandando. Você está deixando a sua cruz e está se preocupando com a cruz do outro. E ele disse para pegar a sua e se pôr a caminho. A segunda coisa que ele pede nessa receita é renunciar a si mesmo. Renunciar a si próprio é deixar de dizer para as pessoas, mas a minha opinião pessoal, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, a minha opinião é essa. Se você não entender, olha, você está fora, eu não consigo renunciar ao meu orgulho, à minha arrogância, à minha prepotência. E isso é um exercício constante. Quando nós acordamos de manhã e falamos para Jesus, Jesus, querido amigo, de todo instante, que hoje eu seja melhor do que ontem. E que amanhã eu seja melhor do que hoje. Não me permita cometer os erros de ontem. Mas quais são os erros? Arrogância, prepotência, sua opinião em primeiro lugar, a inveja, os ciúmes, fiscalizar. Uma das coisas mais difíceis para os maridos e para as mulheres é deixar o celular um do outro em paz. Aí outro dia uma pessoa disse para mim assim, por que o meu marido precisa ter uma senha diferente no celular dele e eu não posso ter acesso? Eu não sei, mas provavelmente é porque ele quer privacidade e ele tem o direito à privacidade. Você está casada com ele, mas você não é dona dele. Ela falou para mim assim, falei com a pessoa errada. Tudo bem, né? Tudo bem. Então é difícil. A pessoa fiscaliza o bolso, fiscaliza o cheiro, fiscaliza a roupa. Isso é ciúmes. E isso não é renunciar-se. Ninguém é dono de ninguém, nós somos seres livres.
Deus nos criou assim, e Ele queria e Ele quer que nós sejamos livres para que nós possamos evoluir juntos. Gente, aprende uma coisa, casamento ou namoro é um jardim, cada um tem um jardim, e um escolhe ficar no jardim do outro porque quer, não porque ele precisa entrar numa gaiola. Entendeu? É isso que nós precisamos aprender na vida. A pessoa escolhe ficar conosco. E nós escolhemos ficar com a pessoa. Então, isso é muito importante. E é difícil, sim, renunciar. E a última, que é a mais difícil ainda, né? Que ele fala para você carregar a cruz, renunciar a si mesmo, e aí ele diz para você praticar. E praticar os ensinos dele é muito difícil. Ide em meu nome e levai a minha paz. Então, para levar a paz, eu preciso praticar o que ele está ensinando. Então, eu preciso ter renúncia e eu preciso praticar. Mas praticar, e é o que ele ensina nesse evangelho, não é você olhar para o outro e falar assim, isso que eu ouvi aqui é tão bom para você. Porque é isso que a gente faz quando vê uma mensagem linda, maravilhosa. É bom para nós. Quem quiser vir após mim, renuncie, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. E para seguir Jesus é pôr em prática. E não dá na hora de seguir Jesus pôr um pé em cada barco. Porque se colocarmos um pé em cada barco, alguém vai perder. E com certeza seremos nós. Com certeza seremos nós. Então esse evangelho, ele é um evangelho onde Jesus dá um grande puxão de orelha na gente. Ele está se preparando aqui. Olha, para pensar nisso. Ele vem, numa época super difícil, super complicada, um homem de 30 anos, é velho, numa tradição onde o primeiro filho não poderia deixar a família, a parentela, enquanto todos não estivessem encaminhados. E isso só vinha aos 30 anos, caso você tivesse escolhido ser um nazareno. Vocês sabem que Jesus era um nazareno, né? Vocês sabem o que significa isso? É porque ele nasceu em Nazaré. Não. Os nazarenos eram homens, assim como Sansão na antiguidade, que escolhia o celibato como vida. Ele renunciava ao casamento. Então eles deixavam os cabelos crescerem e utilizavam barba irta, barba sem aparar. Então Jesus tinha o cabelo longo e barba sem aparar. E era um nazareno. Ele escolheu a solteirice, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Aos 30 anos, quando a sua família, seus irmãos, está tudo resolvido, irmãos e irmãs, estão tudo resolvido, irmãos e irmãs, sim, porque eles contavam só os homens. Um dos irmãos de sangue mais famosos de Jesus é o Tadeu, né? Mas eles contavam só os homens, não contavam as mulheres. Aí ele foi fazer o missionário. 3 anos, ele tinha 3 anos para modificar a forma de pensar. E ele correu contra o tempo. Correu contra o tempo. Sem internet, sem carro, sem avião, sem celular, sem papel. Porque o papel era coisa de rico, tá? Muito rico, dos fariseus para cima, muito rápido, andando de um lado para o outro. Uma verdadeira missão. Nós vamos ver isto muito tempo depois, que não tem ainda, tá ali com 200 anos, a doutrina espírita. Kardec fez a mesma coisa, correu contra o tempo. Muito contra o tempo para fazer toda a codificação. Sem televisão, sem internet, sem celular, na charrete,
fazendo viagem de trem, as viagens de Kardec de charrete, a linda, maravilhosa, quem tiver a oportunidade de ler, leia as viagens de Kardec, fazendo palestra em tudo que era lugar, instituindo como que deveria funcionar uma sociedade espírita, onde era constituídos de valores e ideais iguais, corresponder com o mundo inteiro, inclusive com o Brasil. Caso vocês não sabem, o primeiro grupo espírita do Brasil é de 1854 em Pernambuco, antes da codificação. Ok? Só das primeiras notícias, E ele realmente não tinha tempo. Os amigos tinham avisado que chegaria muito rápido. Kardec desencarnou, escrevendo o último artigo para a Revista Espírita de um aneurisma, por excesso de trabalho. Para deixar uma luz de entendimento para nós. Entender Jesus na sua verdadeira simplicidade, como era naqueles tempos. E isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Vamos agradecer os amigos? Mestre Jesus, como é bom falar de Ti, Senhor. Tu nos inspira a mudança e a renovação todos os dias. Que nós possamos pôr em prática toda a sua boa nova, que tem começo, meio e fim, esclarecendo cada passo que devemos dar. Um verdadeiro código de vida para que vivêssemos uma vida em abundância. Permita, Senhor, que possamos abrir mais desse manancial de vida para encantar os nossos olhos e trazer paz ao nosso coração, agilidade aos nossos pés, socorro às nossas mãos, para que possamos assim levar a Tua paz e deixar a Tua paz para aquele que sofre, para aquele que chora, para aquele que precisa de um pouco, um só abraço, um só conforto, uma só esperança. Que possamos ser os Seus discípulos, semeando as Tuas sementes de amor, para que a terra encontre o seu jardim de paz. Que assim seja.